Olá, na aula de hoje trataremos de análise nodal ou análise de nós. É mais um método para solucionar circuitos elétricos. Daremos ênfase aqui nessa aula aos circuitos elétricos em corrente alternada senoidal. Porém, eu já tratei desse conteúdo quando tratei de circuitos elétricos em corrente contínua. Lá, inclusive, a aula foi mais vagarosa. Então, se você está sendo apresentado esse conteúdo pela primeira vez, vá na aula em que eu tratei de circuitos elétricos em corrente contínua e especificamente de análise nodal. Eu coloco na descrição desse vídeo o link para essa aula. Se você já foi apresentado esse assunto e, portanto, é um aluno mais maduro que já está estudando sistemas elétricos, ou melhor, circuitos elétricos em corrente alternada, então fique aqui comigo nessa aula. Você vai conseguir entender como se utiliza a análise nodal. O primeiro passo para utilizar a análise nodal é identificar os nós. Um deles você vai chamar nó de referência e os demais você vai indicar tensões dos demais nós até o nó de referência. O segundo passo você vai utilizar a lei de Kirchhoff das correntes, que diz que o somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse mesmo nó. Quando você utilizar a lei de Kirchhoff das correntes, você vai escrever as correntes em função das tensões que foram indicadas. O terceiro e quarto passo já são bem mais óbvios. Você vai pegar essas equações que foram encontradas, organizar como um sistema linear e depois vai resolver. Ao resolver esse sistema linear, você vai encontrar exatamente essas tensões que foram identificadas. Se você teve dúvida, fique calmo. Eu vou resolver uma questão agora utilizando esses procedimentos e você vai entender cada um desses passos. Vamos lá! Eu tenho aí um circuito elétrico ilustrado e desejo calcular todas as tensões de todos os nós. E vamos então utilizar o nosso procedimento. O primeiro passo, como eu disse, é identificar os nós. Um deles sendo de referência e os demais nós vamos indicar as tensões. Eu vou chamar esse nó como sendo o de referência e vou indicar com esse símbolo. E aqui vou indicar os demais nós. Esse é o nó 1, esse é o nó 2. Esse é o nó 3. No passo 1, eu devo também identificar as tensões entre os nós identificados e o de referência. Então, aqui eu tenho V1, aqui eu tenho V2 e aqui eu tenho V3. O segundo passo é utilizar a lei de Kirchhoff das correntes para os demais nós, ou seja, o nó 1, o nó 2 e o nó 3 que foram identificados aqui nesse circuito. Primeiramente, eu vou identificar aleatoriamente as correntes nesse circuito. Aqui eu vou identificar a corrente I1, aqui a corrente I2, aqui a corrente I3, aqui a corrente I4, aqui a corrente I5. Vou escrever a equação da lei de Kirchhoff das correntes para cada um desses nós, começando pelo nó 1, aqui indicado como nó 1. No nó 1, eu tenho que I1 é igual a I2. I1 é igual a I2. A corrente que entra no nó 1 é I1 e a corrente que sai é I2. I1 é a corrente da própria fonte 5 com ângulo de 30 graus. Enquanto que a corrente I2 vai ser igual a V1 menos V2 dividido por 10 ohms. V1 menos V2 dividido por 10 ohms. Agora, eu vou escrever a lei de Kirchhoff das correntes para o nó 2. Nesse caso, eu tenho que I2 será igual a I3 mais I4. Vou chegar um pouco mais para cá. Quem é I2 será V1 menos V2 dividido por 10 ohms. Mas a gente já sabe que V1 menos V2 dividido por 10 ohms é igual a 5 com ângulo de 30 graus. Então, já vou adiantar e colocar aqui, ó, I2 vai ser igual a 5 com um ângulo de 30 graus, que vai ser igual a I3 mais I4. Quanto vale I3? V2 dividido por 5 mais J, 10 ohms. E quem será I4? I4 é V2 menos V3 dividido por J5. Escrevi a segunda equação. Agora eu vou escrever para a terceira equação. Aqui é um enorme benefício, porque eu tenho uma fonte de tensão entre o nó e o nó de referência. Portanto, a tensão V3 já é conhecida. V3 será a tensão da própria fonte de tensão que está conectada entre o nó e a referência. Portanto,
Para o nó 3, eu sei que V3 vale os 10 volts da fonte de tensão. Agora ficou fácil, eu devo organizar como um sistema linear e resolver o sistema linear. Note que o método de análise nodal praticamente já foi feito. Agora o que vamos fazer é utilizar a matemática para resolver o nosso problema. Vamos seguir. Vou organizar essas equações. Aqui, vou separar e organizar a primeira equação. Eu sei que 5 com ângulo de 30 graus é igual a 4,33 mais J 2,5. Só fiz trocar a representação polar pela representação retangular, que é igual a V1 menos V2 dividido por 10. Portanto, posso fazer V1 menos V2 é igual a 10 vezes 4,33 e 10 vezes J 2,5, que vai dar 43,3 mais J 25. Vamos organizar a equação 2. Essa dá um pouco mais de trabalho. Além de transformar 5 com ângulo de 30 graus para a representação retangular, eu tenho que tirar o MMC de dois números complexos. O MMC desses dois números será a multiplicação deles. Tirado o MMC, agora eu posso continuar minha operação. J5 vezes 5 mais J10 dividido por 5 mais J10 vai resultar exatamente em J5. Então, eu tenho aqui J5 vezes V2 mais J5 vezes 5 mais J10 dividido por J5 vai resultar em 5 mais J10. 5 mais J10 vezes, obviamente, V2 menos V3. Agora já está mais fácil. Fazemos a multiplicação cruzada. No caso aqui, esse número é multiplicado por 1 e 4,33 mais J 2,5 multiplicado por esse denominador. Eu vou adiantar um pouquinho as contas aqui para a gente não gastar tempo fazendo as operações com números complexos. Pronto, tenho aqui essa equação já organizada com as contas feitas, enquanto que V3 obviamente vale 10 volts. Aqui eu só fiz dar uma nova organizada no sistema de equações para ficar mais didática a solução. Veja, como eu já tenho o valor de V3, eu substituo conforme indicado aqui na equação 2 e, portanto, V2 passa a ser minha única incógnita. Encontro o valor de V2. E depois substituo V2 na primeira equação e V1 passa a ser minha única incógnita dessa equação e encontro V1. Não vou fazer as contas, já que são operações com números complexos que a essa altura o estudante deve ser maduro o suficiente para conseguir fazer, e já coloco aqui as soluções. V1 vale 59,54 com um ângulo de 42,74 volts e V2 15,41 com um ângulo de 88,4 graus. O V3, obviamente, já sabíamos desde o começo. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Na próxima aula, nós resolveremos essa mesma questão utilizando o teorema da superposição. Então, me aguarde até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com quem você acredita que esse vídeo possa ser útil. Até breve!